nosso primeiro convidado é o Alexandre Azuma, companheiro da nossa Márcia. E o Alexandre, ele se iniciou no espiritismo na Juventude Espírita Bibi Isfer. Ele frequentou o curso de orientação e educação mediúnica na Sociedade Espírita Mensageiros da Paz, onde também coordenou o grupo de jovens da casa. Atuou por 14 anos no grupo musical espírita Alma Sonora, como músico e compositor. Já atuou como palestrante em diversas casas de Curitiba e atualmente como colaborador do NAI. Eu adorei a última frase do Alexandre. Então, seja bem-vindo, Alexandre. Nós só queremos fazer um aviso que hoje é o seminário do NAI. Então, é um momento que os trabalhadores se reúnem para o seminário. Quem chegou, que é frequentador, seja bem-vindo, só que hoje nós não temos os atendimentos internos de palestras, e de palestra nós temos, não temos o passe e o atendimento, tá? Bem, boa tarde a todos. Eu vou pedir licença para contar uma história, porque acho que tem muito a ver com esse momento nosso aqui, né, de hoje. Há uns, deixa eu ver, complicado contar anos, uns 15, acho. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência num bairro bem afastado que eu trabalhava, em Curitiba. Sabe lá onde vem? Tudo bem antes, né? Então, o bairro chama-se Rio Bonito. Para quem não sabe, eu sou dentista de saúde pública. Então, já andei em vários bairros aí pela cidade atuando nessa área. E no Rio Bonito, lá que ficava quase caindo do mapa de Curitiba, na divisa de Araucária, não tinha nenhuma casa espírita. E uma senhora, frequentadora, usuária lá da unidade de saúde, descobriu que eu era espírita e ficou assim, já quis logo me recrutar, porque há muito tempo que ela tinha um sonho, ela também era espírita e tinha o sonho de montar uma casa lá. E mesmo eu achando a tarefa difícil, vi todo o bom ânimo dela, ela doou parte do terreno dela para montar a casa e tal. Eu falei, não, tá, pode contar comigo, vamos em frente. E a gente começou a fazer reuniões inicialmente na casa dela, inicialmente só com o evangelho no lar, né? E fizemos várias reuniões, outras pessoas que tinham afinidade com o espiritismo foram se aproximando, o grupo foi crescendo. Mas chegou um momento que, de repente, a sombra apareceu. E a família dela foi duramente atacada. Primeiro, um filho que tinha recém saído do alcoolismo voltou para o alcoolismo. Um outro filho caiu de moto e foi parar no hospital. Teve lá uma infecção hospitalar e quase morreu. Graças a Deus não era a hora dele, continua junto com a família. A neta teve um AVC. E tudo num curto espaço de... E tudo foi acontecendo de tal forma que, embora com muita tristeza, a gente compreendeu que ela adiasse o projeto dela. Há pouco tempo atrás fiquei sabendo que ela conseguiu montar a casa lá. Mas ela teve que adiar porque o ataque foi feroz mesmo para a família dela. E por que eu conto essa história? Porque quando a gente vê uma casa fazer um aniversário de 9 anos, né? São 9, né, aqui no NAI, é para se comemorar muito mesmo, né? É emocionante, né? Desculpe. Porque quando você acende uma luz, é inevitável que junto venha a sombra. É a natureza do nosso planeta, né? É um planeta de provas e expiações, como muitos já estudaram. Então, é a lógica. Quando se acende a luz, a sombra está junto. E essa luz e sombra briga dentro da gente mesmo. Não é uma situação de uma casa espírita, é uma situação de cada ser encarnado, né? A gente vive nessa luta interna entre a nossa luz e a nossa sombra. Então, 9 anos é uma grande alegria. A gente tem que comemorar mesmo. E fazendo uma ponte para o futuro, imagino que o NAI não vai ficar aqui nessa casinha. Talvez daqui uns 5, 10 anos, a gente veja um prédio, né? Uma plateia aqui triplicada. E acho que isso provavelmente vai acontecer, porque a espiritualidade precisa, né, dessas luzes acesas para que as pessoas cheguem. Mas o que eu desejo e deixo como meu humilde presente para casa é que vocês não eu não faço parte agora da casa, é que faz tão pouco tempo que a gente tem dificuldade de se incluir. Mas o que a gente deseja é que a casa não perca essa natureza da casinha pequena, né?
Que eu lembro uma vez, num estudo da Revista Espírita, onde o Kardec falava de como que ele vislumbrava as... Desculpe, é difícil, né? Espiritualidade no aniversário, tá? Então, ele falava assim, como que ele imaginava as casas do futuro, as casas espíritas, como elas deveriam ser, né? E ele chega à conclusão que a casa espírita ideal era aquela casa que se assemelhava a uma casa familiar. Ele falava assim que as casas deveriam ser pequenas, com grupos que se reunissem com grande afinidade. Obrigado. Com grupos que tivessem grande afinidade, né? Para que naquela vinculação familiar, esse grupo tivesse tal união que não se dissolvesse com o ataque das sombras, porque as sombras elas aparecem, é natural no nosso planeta. As casas crescem, é muito comum se enfraquecer esse caráter familiar dos grupos. Então, é bom uma casa que começa assim, e eu acho natural que no futuro ela esteja diferente, ela esteja maior, é necessário. Mas que esse grupo consiga manter essa força de um grupo familiar, de grande vínculo, né? De amizade e tudo mais. Bem, feita essa emocionante introdução, vamos tentar parar de ser chorão, né? E entrar no assunto propriamente dito da nossa palestra. Vou pedir licença para ler aqui uma pequena citação de Emmanuel, para a gente começar a nossa prosa aqui. Então, o Emmanuel diz assim, ó, no seu livro Caminho, Verdade e Vida, no prefácio, um pequeno trecho, né? Assim procedemos, porém, ponderando que, num colar de pérolas, cada qual tem valor específico, e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Então, nesse pequeno texto, Emmanuel fala da Boa Nova, fazendo uma analogia com um colar de pérolas, né, em que cada ensinamento põe uma pérola nesse fio. Eu achei muito pertinente para a gente começar a nossa discussão, porque, embora eu seja tagarela, vocês já perceberam, né? O meu querido professor Silvino conhece bem isso, né? A gente que tem essa tagarelice da alma, né? A gente acaba entrando nessas situações aqui de ter que encarar o público. Então, embora desde criança eu tenha essa facilidade de falar em público, e não é sempre que eu choro, tá? Que hoje não deu para segurar mesmo. Embora eu tenha essa facilidade de falar em público, e foi assim na escola, desde o primário, lá apresentando o trabalho. Às vezes, vou até contar um pecadinho, né? Às vezes, os meus grupos falavam assim, olha, Alexandre, você não precisa nem ajudar no trabalho, só vai lá e apresenta. Que eles tinham dificuldade de falar em público, e às vezes eu me folgava lá e só ia lá estudar o trabalho feito para apresentar para a sala de aula. Então, eu sempre tive essa facilidade. Mas na doutrina espírita, desde que faço parte da juventude, né, todo mundo sabendo que eu tenho essa facilidade, volta e meia me convidavam para falar. E eu sempre tive muita insegurança. Por que insegurança? Porque falar sobre doutrina espírita é algo de tanta responsabilidade, né, que eu não me sentia capaz. Eu falava, eu não posso ir lá falar em público, que vai dar a impressão que eu sei mais que os outros, e não vou me sentir bem assim. E estudando o Evangelho, estudando a Boa Nova, especialmente estudando parábola, por ter sido convidado para falar sobre esse tema, a gente começa a desfazer esse mito, né, do palestrista que sabe mais. Porque a Boa Nova, a parábola, ela não é, e eu percebi isso enquanto estudava para fazer essa palestra, ela não é um conteúdo para falar para o nosso raciocínio, né? Ela não é um conteúdo para falar para a erudição, quem sabe mais, quem sabe menos. A Boa Nova, ela fala para o nosso coração. E como fala para o nosso coração, eu me sinto no direito, mesmo de ter minhas limitações, né, de vir aqui compartilhar aquilo que eu sinto daquilo que a Boa Nova me traz. E quem sabe, vocês também vão despertar outros sentimentos e a gente vai fazer essa comunhão bonita, né, do Evangelho aqui nesse momento. Então, a minha ideia aqui não é explicar para vocês, interpretar a parábola que me escolheu. Posso contar a história? Essa parábola me escolheu. Por que eu estou contando isso? Porque, a Suzy, você me permite, né, Suzy? Não vai ficar brava, né?
Você foi instrumento, tenho certeza. Porque quando a Suzy me convidou, ela falou assim, Alexandre, a gente vai fazer um seminário lá de aniversário, você não pode fazer uma palestra sobre uma parábola? Eu falei, claro, um prazer, né? Parábola que eu mais gosto de falar. Porque eu me sinto livre, assim, eu não sou obrigado a saber, né? Eu posso compartilhar meus sentimentos. Aí ela falou, eu falei, qual que você escolhe? Deixa eu ver. Então, põe aí o Bom Samaritano, porque o Bom Samaritano tem um estudo longo lá do Haroldo Dutra, eu já li, acho legal, né? Eu vou falar do Bom Samaritano. Beleza. Passou um tempo, a Suzy me manda esse cartaz bonito aqui, ó. Cadê o cartaz? Aqui, ó. Me manda esse cartaz bonito lá, fala, aí Alexandre, tá aí o cartaz. Aí eu olhei assim, peraí, mas não é do Samaritano? Ela, acho que esse Samaritano com esse semeador, né? Ela botou semeador lá. Falei, não, daí, será que eu falo pra ela? Não vou falar, o cartaz está tão bonito para mudar agora em cima da hora. Acho que é a espiritualidade que é isso, eles querem que eu fale da parábola do semeador, não do Samaritano. Aí a parábola me escolheu. E depois eu vi que não foi por acaso. Não foi por acaso. Por quê? Bom, a gente vai comer aqui, que como diz o mineiro, né? Nós vamos comer mingau pelas beiradas. Eu não vou entrar direto na parábola do semeador. Vamos falar por que eu acho que essa parábola me escolheu. Vocês vão entender depois. Antes, vamos um pouco, né, comendo mingau pelas beiradas, tentar entender o que é esse universo das parábolas. Daí eu fujo um pouco dessa coisa do sentimento e vou porque eu estudei mesmo, né, a respeito de parábola. Vamos raciocinar um pouco antes da gente sentir. Então, Jesus, vocês devem ter percebido no Evangelho, né, que ele não fala muito de forma denotativa. Você lembra disso lá na escola? Então, para quem não lembra, vamos refrescar a memória, né? Eu esqueço um monte de coisa que eu estudei, a gente estuda tanto tempo atrás, né, professor? Depois, para lembrar. Mas estudando, eu tive que me lembrar disso. Então, denotação é assim, ó. Eu tô com fome, tô louco para comer o que está ali do lado aguardando a gente. Eu tô com fome. Todo mundo entendeu que eu tô com fome, né? Todo mundo entendeu que eu quero comer lá o docinho que trouxeram aí, que eu vi falando aí, que alguém fez um docinho, não sei o que lá, né? E isso é denotação, é uma linguagem direta, né? Objetiva. Não tem símbolo, não tem nada. Mas Jesus dificilmente falava assim. Quer ver? Jesus dizia assim, ó, vós sois o sal da terra. E agora, estou xingando vocês de sal? Né? Estou falando que todo mundo aqui é sal? Não é isso. Isso é linguagem conotativa. Linguagem figurada. Então, a linguagem de Jesus, a maior parte do tempo, ela é assim. Ela é figurada. Então, quando ela fala, vós sois o sal da terra, ele não está querendo dizer que eu sou uma pedra de sal. Ele está querendo fazer uma metáfora, uma comparação, jogar um símbolo, para que aquilo não fique só no campo mental, né? Para que aquilo transcenda. Então, é uma linguagem que busca a transcendência, linguagem figurada, a poesia, né? Então, conta Haroldo Dutra, que a maior parte das parábolas, em aramaico, elas tinham poético, às vezes rim, inclusive. Por isso, volta a tese de que as parábolas falam mais ao coração do que à razão. Não que elas não toquem a razão, tocam também. Mas elas tocam muito o sentimento, o coração. Dentro desse contexto de linguagem figurada. Né? E de onde que vem essa palavra, parábola? Quem sabe? Parábola. Parábola vem do grego. Né? Fui estudar também, não sabia não, viu? Vem do grego, parabalém, que significa para, ao lado, e balém, colocado ao lado, parábola. Então é uma comparação, uma analogia. E o Haroldo Dutra, no seu livro Evangelho, Texto e Contexto, ele vai a fundo nisso, e coloca assim que as traduções são frágeis, né? Porque parábola, na história grega, ali na retórica grega, ela tem esse conteúdo de comparação, ela era um instrumento usado para explicar uma situação mais difícil, um pouco abstrata. Né? Então eles usavam um artifício, né? Uma linguagem mais figurada, citavam um exemplo, faziam uma analogia, para conseguir simplificar algum assunto que era mais complexo. Acontece que no Evangelho não é só isso. Né? Se você for analisar a fundo assim, cada parábola, a gente vê que nem sempre Jesus está preocupado em explicar alguma coisa. Às vezes ele coloca uma na cabeça do cidadão, né? Que é meio para dar um choque mesmo. O camarada, opa, onde é que eu estou, né? Deixa eu pisar melhor aqui. Ou ele coloca um provérbio, né? Ele coloca aquela sentença, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Se alguém te bate na face direita, apresentar
à esquerda ou ao contrário, não lembro. Ele coloca essas frases fortes como provérbio e nem sempre está preocupado, né, em fazer uma comparação. Então, mais uma curiosidade aqui, comendo mingau pelas beiradas novamente, né? Haroldo Dutra nos diz que o termo parábola, embora seja limitado em termos de tradução, é o que a gente tem na nossa linguagem. Mas em hebraico tem uma palavra que tem mais a ver com o que a gente encontra nos textos evangélicos, que é machal. Então, machal, uma palavra hebraica, que tem esse significado mais amplo. Ele pode significar parábola, né, essa comparação, ele pode significar provérbio, ele pode significar enigma. Então, só uma curiosidade, né, uma pitadinha aí para esquentar a nossa conversa, né? O que a gente tem no Evangelho é mais machal do que parábola mesmo naquele conceito grego. E novamente a gente volta a essa tese de que o Evangelho toca mais o coração. Porque a retórica grega, que é a nossa herança maior como ocidentais, ela é toda calcada na razão, né? Aristóteles, lá no seu livro, ele descreve que estuda a parábola a fundo, né? E é todo esse movimento da ciência mesmo. A nossa ciência moderna, a nossa ciência cartesiana, né? A nossa ciência, como a gente vê nos dias de hoje, tradicional, ela é toda calcada no pensamento grego, né? Nesse pensamento que trouxe a nossa palavra parabalém, parábola, para traduzir as lições do Evangelho. Mas o Evangelho, ele não é grego. Ele não está inserido nessa cultura grega. Ele está inserido numa outra cultura, que é a cultura hebraica. E a cultura hebraica, ela tem esse outro sentido. Haroldo Dutra vai trabalhar isso também, dizendo que os gregos, eles tinham essa missão na Terra. A missão da intelectualidade, de trazer, de falar para a gente a nossa razão. Uma missão importantíssima. Se não fosse os gregos, talvez a gente não tivesse essa beleza aqui, ó, uma televisão que dá para ligar no computador, né? É produto da ciência, dessa razão que foi estabelecida através daqueles pensadores lá da antiguidade que ajudaram a gente formatar nossa mente para conquistar essas coisas todas, né? Já os hebreus, eles têm uma outra missão no mundo, outra missão espiritual, que é a missão do amor. Então o grego, ele fala mais, o hebraico vai falar mais ao coração do que à razão, vai falar nessa linguagem poética, metafórica, né? Nessa linguagem figurada. Então é assim que, dentro desse princípio de Marx, de linguagem figurada, eu não tenho a menor expectativa, né? Não tenho o menor compromisso aqui de falar para vocês, de explicar para vocês a parábola, de interpretar a parábola, porque esse serviço é um serviço muito individual, que cada um vai ter que fazer esse esforço próprio meditativo, é aquela pérola que cada um vai colocar no seu colarzinho. Então eu vou pegar aqui a parábola do semeador, é uma pérola, né? Então eu coloco no meu colar da Boa Nova, da minha Boa Nova interna, e eu vou construindo o meu colar de Boa Nova, de Evangelho dentro do meu coração, refletindo, meditando. Para quem quer saber, a Suzy me deu uma referência muito legal do Alírio de Cerqueira Filho. Ele tem um livro chamado Parábolas Terapêuticas, é isso, né, Suzy? Eu li só esse capítulo do livro, eu quero ler inteiro, porque parece bem interessante. O Alírio, ele faz esse esforço intelectual. Então ele pega a parábola, ele tenta explicar cada trechinho da parábola, né? Ele explicita, ele vai raciocinando em cima daquilo. É muito legal, um exercício gostoso e importante também, né? Mas não é minha meta aqui hoje. Hoje eu não vou ficar preocupado em explicar cada palavra, o que Jesus disse, porque eu nem tenho esse entendimento, né? Eu sei que cada palavra dessas que depois nós vamos ler na íntegra, né, me suscita uma emoção, me suscita um sentimento, que é isso que eu quero compartilhar com vocês. Esse acho que é o objetivo desse nosso encontro aqui. Então, colocado isso, uma curiosidade, mais um tempo que está longe de estar pronta a comida aqui. Então, mais um temperinho que a gente pode colocar aí. Eu estudei também que essa parábola do semeador, e agora nós não perdi aquele gancho não, lembra que eu falei que por que eu acho que ela me escolheu, não fui eu que escolhi ela? A parábola do semeador, ela aparece nos 3 evangelhos sinóticos. Ela aparece em Mateus, ela aparece em Lucas e aparece em Marcos. Olha só, nos 3 ela está presente lá. E aparece também num evangelho apócrifo, aparece lá no evangelho de Tomé. Lembra lá dos achados do Mar Morto? Um dos achados foi o evangelho de Tomé. E no evangelho de Tomé também aparece a parábola do semeador. Então a gente já começa a imaginar a importância desse texto, né? A importância dessa parábola. Outra curiosidade, é a primeira parábola que aparece lá no Evangelho de Marcos. É a primeira. Talvez não por acaso também.
Por que eu acho que não é por acaso? Né? Porque a parábola do semeador parece que ela fala de todas as outras parábolas. Quem já leu, né? Depois nós vamos ler, acho que vai concordar comigo. Parece que a parábola do semeador, ela dá uma introdução para tudo aquilo que vai vir no Evangelho. Então, ela fala assim de como que a gente recebe o Evangelho no nosso coração. Jesus está falando assim, como é que cada um vai receber a boa nova no seu coração. Então, olha a importância. Então, acho que é por isso que a Suzy não cometeu erro, não. Eu acho que ela trocou as coisas ali porque era essa parábola mesmo, ela é muito importante. Então, vou pedir licença para ler mesmo, na íntegra. Vamos ler aqui a partir de Mateus, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola do semeador. Ó. Então, vamos lá. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar, e vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol, se queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Então, é semeador. A gente pode aqui já raciocinar, eu falei que ia falar o coração, mas a gente não consegue desatar uma coisa da outra, né? A razão tem que estar junto com o coração também. Então, a gente pode pensar assim, então, veja, Jesus dizia que a semente caiu em quantos lugares mesmo? 4, né? Onde que foi? Isso, 4 lugares. Tá certo, como que é esse nome mesmo? Não, Zé que tá certo, em quantos lugares? Mas eu vou te cutucar, eu acho que foram em 6. Eu acho que foi em 6. Não contou errado, você contou certo. É que eu estou vendo por um outro ângulo, assim. Você não está errado. Mas eu acho que caiu lá na beira do caminho, né? Caiu sobre as pedras, caiu sobre os espinhos e caiu em 3 tipos de terra fértil. Você não está errada, só que eu vi que caiu em 3 tipos. Porque caiu numa que deu 30 por 1, numa outra que deu 60 por 1 e numa outra que deu 100 por 1. Caiu em 6 lugares diferentes. Foi diferente. E daí uma pessoa que só pensa com a cabeça, que ainda não desenvolveu o coração, o que pode entender? Vai falar assim, pô, mas esse agricultor é um relaxado, né? Esse semeador não tem cuidado nenhum, ele joga semente na pedra, joga semente na beira, planta a semente lugarzinho por lugarzinho. Estudando novamente o contexto dessa parábola, novamente Haroldo Dutra, que acho que é uma referência que não pode sair de nenhum estudo do Evangelho, né? Haroldo Dutra nos conta. Outra curiosidade, Haroldo Dutra, ele tem a maior biblioteca hebraica da América Latina. Ele é um estudioso profundo mesmo das escrituras antigas, do grego e do hebraico. Ele foi estudar hebraico e foi estudar grego para conseguir estudar o Evangelho. Então, Haroldo Dutra nos conta que a agricultura naquela época lá dos hebreus não era igual a nossa agricultura, que a gente pega o arado, né? Faz aquele vinco na terra assim, ó, e bota a sementinha dentro. Não era assim. Diz que depois que tinha a colheita, que a terra estava toda pisada lá, né? Tinha feito aquele furdúncio da colheita, o agricultor vinha com as sementes e jogava em cima assim, ó, naquela terra repisada. E depois ele vinha lá com o material para preparar a terra para a semente crescer. Era a característica da agricultura da época. Então a gente percebe aqui que Jesus, quando falava para as pessoas, mesmo ele falando num tom um tanto enigmático, num tom um tanto poético, num tom figurado, metafórico, ele não se desvinculava da realidade do seu povo. Ele respeitava a cultura daquelas pessoas. Né? Assim como nós que crescemos nessa cultura greco-romana, né, não tem como a gente também não seguir, de certa forma, a influência desse processo mental muito, né, e Jesus sempre que falava de alguma coisa,
se reportava à realidade da época. Então não é por acaso que caiu na beira do caminho, e outra caiu sobre pedra, porque era assim que o terreno ficava. E depois que o terreno era preparado para que a semeadura crescesse, brotasse, né, e desse os frutos. Então, mais uma curiosidade aí do que acontecia na época. Mas nessa parábola, não é em todas que Jesus faz isso. Jesus deu uma lambuja lá para os apóstolos. Falou, não, eu vou explicar para vocês o que quer dizer. Para o povo em geral vai ficar por aí, mas vocês vão ter esse privilégio, vocês que são meus seguidores próximos, né? Então Jesus explica, vai um pouquinho mais a fundo no que ele quis dizer com a palavra, com a parábola. Então ele diz assim, ó: ouvi, pois, vós outros, os apóstolos. Ouvi vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz. Antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se... E o que entre espinhos, este é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E assim, um dá 100, e outro 60, e outro 30 por 1. Então Jesus explica a parábola para os apóstolos. Será que tem alguma coincidência aqui com a nossa vida? Parece um pouco com o que a gente vive, né? Como é que a semente cai no nosso coração e como é que ela fica? Será que ela cai sobre a pedra? Será que ela cai sobre o espinho? Será que ela cai na beira do caminho? Será que ela cai num terreno que dá 30, 15, 20, 80, 100? Onde é que a semente cai no nosso coração? É uma reflexão interessante, não? E é uma semente? São várias sementes, né? E às vezes uma semente cai num lugarzinho lá que está mais fértil no nosso coração, né? Mas uma outra cai num lugar que tem uma baita de uma pedra, não é? Ou uma outra cai lá num lugar que tem um espinho. Então essas sementes vão caindo no nosso coração. Por isso que hoje, o que eu mais quero trabalhar, né, nessa nossa prosa aqui, nesse compartilhar de como que anda a nossa terra, né? Sim, não num julgamento, vamos dizer assim, jurídico, né? A gente não precisa ser muito rígido com o nosso coração, não. Mas vamos começar a trabalhar aqui essa questão do coração mesmo. Esse coração onde foram jogadas as sementes, né? Que sementes são essas? A boa nova, a semente divina, que não está circunscrita só ao Evangelho. Toda aquela, né? Todo aquele conteúdo que o divino lança para nós, que planta no nosso coração, né? E que ele espera que dê 30, 60, 100, cada um dentro da sua capacidade de fertilidade, né? Como é que está a nossa capacidade de fertilidade? E daí quando a gente começa a pensar, outra coisa interessante, né? Para os hebreus, o coração não é só o órgão do amor. Quando a gente está apaixonado, o que a gente faz? Principalmente as meninas, você é meio machista aqui. Homem não faz isso, né? Desenha um coraçãozinho lá na agenda. Eu desenho um coração lá no beliche, tem nome no beliche, né? Às vezes você olha para cima assim, tá cheio de coração no estrado. Provavelmente era a menina que dormia embaixo. Menino não faz isso, né? Não, tem menino que faz, né? Não tem problema, a gente pode fazer também, né? Qual é o problema do menino desenhar um coração? Não tem problema nenhum. Porque na nossa cultura, o coração tem esse caráter de estar ligado à emoção, né? Por exemplo, não estava ligado, ele era o órgão da sabedoria. Então, quando Jesus fala de coração, ele está também se referindo à sabedoria. E sabedoria não é só inteligência, não é só Grécia, não é só raciocínio, né? A sabedoria é um conjunto de aptidões do espírito, né? Quando o espírito atinge um conjunto de aptidões a ponto de construir uma virtude, ele começa a atingir sabedoria, né? Então, como é que está esse nosso órgão, não só se reportando ao órgão da emoção, né? Esse nosso órgão da sabedoria, esse nosso órgão interno, que precisa se tornar terra fértil. Quanto que ele está fértil?
E quando a gente começa a pensar sobre isso, eu posso colocar mais uma pérola aqui no meu cordão. Mais uma pérolazinha no meu cordãozinho aqui, no meu colar de pérolas que a gente está construindo. Que é a pergunta 919 lá do Livro dos Espíritos. Eu adoro falar esse número porque é um dos poucos que eu decorei do livro, daí todo mundo pensa que eu sei o livro inteiro. Mas não sei não, tá? Eu sei, essa é a 625, né, que todo mundo sabe, qual que é o modelo e guia da humanidade, né, é Jesus, isso é fácil. A número 1 também, que todo mundo sabe que é Deus, né, o resto eu tenho que ir lá olhar, porque eu não lembro. Mas a 919, quem que lembra o que fala? Me lembra? Eu sempre lembro, porque essa pergunta me marcou muito, desde a época de juventude, né. A 919, o Kardec pergunta assim para os espíritos, ó, qual que é o meio prático de se melhorar nessa vida, evoluir, atingir a iluminação? Qual que é o meio prático mais eficaz dele se melhorar ainda nessa vida, né? E os espíritos respondem assim, ó, bem fácil para ele. Conhece, já vou disse, né? Já vou disse um sábio da antiguidade. Conhece-te a ti mesmo. Vai se reportar lá a Grécia, tá vendo? Eu não estou aqui falando que a Grécia é ruim só porque a Grécia trabalha a razão, tá? A Grécia é ótima. É uma herança importantíssima para o espírito, né? A herança grega. Mas estou dizendo que tem outras influências também no mundo, né? Então, conhece-te a ti mesmo. Para a gente saber como que está a nossa fertilidade, como que as sementes estão brotando dentro da gente, não tem outro caminho senão olhar para si mesmo. Nós vamos ter que passar por essa fieira do autoconhecimento. Não tem jeito. Se você não se olhar, não olhar para o espelho, não ver o que você tem de luz e sombra, né? Essa briga que está o tempo todo, a gente vai ficar ali no meio do pedregulho, do espinho, né? Na beira do caminho. Não tem outra receita de bolo, né? A receita é conhece a ti mesmo. Só que conhece a ti mesmo pode gerar vários tipos de bolo. E vários tipos, né? Pode ser um bolinho assim de banana, pode ser lá um bolo de confeiteiro, né? Já todo enfeitado. Porque a nossa terra fértil também vai ter diversos níveis de fertilidade. Vai ter diversos níveis de fertilidade. Vocês vejam, olha só que Deus, através de seus prepostos, Jesus, o principal deles, semeia lá a nossa terra, semeia o nosso coração. Na sua bondade infinita, Ele provê o sol, né? Ele dá água pra gente. De vez em quando Ele dá até um adubo, né? Joga lá uma porcaria na nossa cabeça para ver se a gente acorda, né? A gente tem que sofrer também um pouquinho nessa vida, senão a gente não acorda. Ele dá tudo isso. Mas Deus, Ele não quer que a gente, que as sementes cresçam sozinha. Ele precisa do concurso da sua criatura. Isso é a beleza, né, da criação. Essa inclusão. Então Deus não age sozinho, Ele não exclui. Ele inclui a criatura na sua obra. Então assim como Jesus, né, como um preposto vai lá e semeia, a obrigação da criatura é cuidar bem dessa semente. O sol está de graça, né? A água também. O adubo às vezes também vem de graça. Mas eu vou ter que também ajudar. E daí eu coloco mais uma pérola no colar, né? Lembram lá de João 10,34? Vós sois deuses, né? Tudo que faço, vocês podem fazer e muito mais. Então, na nossa condição de Deus menor, né, de criatura, a gente também tem essa incumbência de ajudar o sol, de ajudar a água, e colocar o nosso adubo, e colocar ali a vitamina na terra, né, e não deixar a planta ficar muito exposta à geada, né, às intempéries da vida, para que para mim esse adubo, né, na minha humilde visão, que a gente não é dono da verdade, mas passa pela pergunta 919 lá do Livro dos Espíritos. A gente vai ter que trabalhar o autoconhecimento para fertilizar essa terra e fazer com que ela produza frutos. Porque se você não sabe qual que é o teu potencial, o que você tem de bom para dar e o que você tem de ruim para limpar e lapidar, fica difícil fazer qualquer fruto crescer, fica difícil fazer qualquer semente vingar. Tem que buscar isso. Aí a pessoa fala, Alexandre, é fácil falar, né? Fácil, conhece a ti mesmo. Lá o Sócrates disse, daí, né? Como é que eu vou começar isso? Às vezes eu sou jovem, estou lá preocupado com a faculdade, né? Não sei ainda o que eu vou fazer, o que eu vou escolher para meu futuro profissional. Você acha que eu vou ter tempo de olhar para espelho, de ficar estudando, me autoestudando, estudando livros de psicologia, ou indo num terapeuta, né? Você acha que eu vou ter tempo para isso? Eu preciso passar no vestibular, né? A pessoa, às vezes, já caminhou bastante na vida, e talvez ainda não tenha começado o processo de autoconhecimento, vai falar, mas olha, eu já andei tanto, você acha que agora eu estou fraco, eu não tenho mais força para me autoconhecer.
Mas nesse contexto de imortalidade, a gente sabe que há tempo para tudo, né? Há tempo para quem é jovem, às vezes o jovem tem que esperar um pouco mais mesmo, ou o jovem já está preparado, né? Às vezes a moçada, ela vai ter pouco tempo, mas esse tempo não vai se perder, porque lá na frente ela vai continuar o trabalho, né? E vai ter que fazer esse esforço de olhar para dentro. Vai ter que de cumprir esse desafio. Porque se não fizer isso, a terra não fica fértil, né? É uma condição. E como eu vou fazer isso? Tem inúmeros caminhos. Como eu falei, a gente está aqui mais para falar do coração, né? Difícil eu falar para vocês, vamos fazer um tratamento lá com psicologia sistêmica, que eu gosto muito, já li muito sobre psicologia sistêmica. Não, vamos fazer um tratamento lá, vão lá no centro espírita tal, né? Que dá um atendimento fraterno muito bom, com referencial psicológico. Ou vai lá nos capuchinhos, os freios capuchinhos lá dos Mercês, que também já ajudaram muita gente, aqueles freios, conhecimento deles de psicologia, de parapsicologia, né? É difícil dizer qual é o caminho. Cada um vai ter que sentir no seu coração, né? Mas eu posso dizer aqui, colocando mais uma pérola no meu colar, deixa eu ver quanto tempo eu tenho para terminar meu colar. Colocando mais uma pérolazinha no meu colar, eu posso dizer que Joana de Ângeles, como eu já falei na palestra que fiz anteriormente, lá no seu livro O Ser Consciente, que é um livro que eu recomendo para todo mundo, acho que da série psicológica da Joana, que são, se não me engano, 17 livros, né, Suzy? É um catatal de livros, não de todos ainda. Mas da série psicológica lá, é dos que eu mais gostei. Porque uma das coisas que a Joana coloca lá é que em qualquer processo de autoconhecimento, qualquer pessoa que já esteja desperta, eu tenho que me autoconhecer. Eu preciso ver como é que está meu íntimo, ver como é que as coisas estão chegando até mim, como que estão brotando dentro de mim, né? Eu preciso ver isso. Qualquer pessoa que já tenha desperto para isso, ela pode se apoiar em 4 estacas, 4 vigas, né? 4 apoios, 4 pilares, obrigado, melhor imagem, melhor ainda. 4 pilares, né? Ela pode se apoiar em 4 pilares, que são a prece, a meditação, a autoestima e a aloestima. 4 pilares. Aloestima, Joana gosta de falar difícil, né? O que é a aloestima? Autoestima todo mundo sabe, né? É procurar se respeitar, amar-se a si mesmo. Não aquele amor, que às vezes a gente finge que a gente está tendo autoestima, né? Não é aquele amor próprio, assim, que se acha coitadinho, vítima do mundo, né? Eu sou um coitadinho, então eu me amo porque olha como eu sofro, coitadinho de mim, né? E todo mundo tem que me ajudar e me dar, e eu tenho que só receber, né? Não é esse amor próprio, que é uma ilusão que muitas vezes a gente cai. Mas aquele amor próprio de quem começa a perceber o seu potencial, começa a desenvolver as suas aptidões, né? Vai atrás disso. Não posso ficar sentado assistindo só novela. Novela é bom também, a gente precisa se distrair, né? De desenvolver algum potencial, porque todo mundo tem. Não tem quem não tenha um talento, uma aptidão, né? Eu sou tagarela, vou ter que aprender. A gente está até conversando aqui com a Suzy de armar aí um esquema com o professor Silvino para ele vir ensinar oratória para a gente. Então a gente tem que estar sempre desenvolvendo aquilo que a gente acredita que a gente tem de potencial. Todo mundo tem. Se eu não sei falar em público, eu sei cantar e tocar um violão. E vou me aperfeiçoar nisso. Por melhor que eu seja, eu posso ir um pouco mais, né? Ou eu sei fazer um bolo delicioso, né? Mas não vou ficar nesse bolo não, vou aprender a fazer mais coisas, para receber mais elogio, que é importante para a autoestima isso. Às vezes a gente como nós somos espíritas, e nós cultivamos a humildade e valorizamos a humildade, a gente cai numa armadilha também. A ilusão do falso humilde, né? E a gente começa... Quando recebe elogio, fala, não, você canta bem, eu canto um pouquinho, nossa, como você toca violão bem, não, eu só arranho, né? Não tem isso. Não, vamos aprender a receber elogio, né? Se o elogio for exagerado, entra por aqui, sai por aqui, não tem problema. Mas se o elogio for bom, é importante receber. E eu aprendi isso na psicologia sistêmica, porque lá, o Bert Hellinger, ele fala assim, que se a gente não abrir o canal da recepção, a gente não vai conseguir liberar o canal da doação. Se eu não sei receber com qualidade, eu não tenho qualidade para um elogio, eu não tenho qualidade para dar um elogio. Esses canais, eles são interdependentes, né? O amor, segundo a psicologia sistêmica, ele se movimenta nesse princípio de dar e receber. O amor, ele tem essa força que vai e volta, né? Ele forma um círculo, ele não é uma linha reta, né? Então eu dou e eu recebo. Se eu só quero dar e não quero receber, tem um desequilíbrio aí.
pode crer, se você olhar a fundo no que você dá, não está indo com grande qualidade. Eu faço esse desafio, né? Procure analisar. Se eu estou dando mais do que eu sou capaz de receber, observe. Provavelmente, o que você está dando não está indo com muita qualidade. Porque você não tem para dar. A gente precisa estar pronto para receber também. Então, é preciso abrir esse canal da recepção. E dentro do movimento espírita, às vezes fica um pouquinho difícil de abrir, porque muita gente cai nessa ilusão, nessa falsa visão de que o humilde é aquele que só dá. E não é, né? A gente precisa saber receber. Não precisa receber com você vê, a recepção tem várias qualidades. Eu posso receber assim, muito obrigado, canto muito bem, eu falo muito bem em público, né? Eu posso receber assim, não, obrigado. Obrigado, que bom, um estímulo para eu continuar me desenvolvendo, né? Então tem que aprender a receber. Sim, não mereço, né? Nem uma coisa nem outra é legal. Naturalidade. Lá no tempo de Delfos, né? Onde tem escrita aquela frase lá, conhece a ti mesmo, Sócrates não inventou isso não, tá? Você estava antes dele, lá no tempo de Delfos, lá na Grécia, e estava escrito lá, conhece a ti mesmo, e tinha uma outra frase escrita grande lá, alguém sabe qual que é? Nada em excesso. Nada em excesso. Conhece a ti mesmo, nada em excesso. Então, são duas sabedorias. Eu não preciso também, né, me exceder na recepção do elogio, mas também não preciso, né, se refratar ao elogio. Vamos abrir o canal da recepção, vamos desenvolver o canal da doação. A gente vai doar com mais qualidade se a gente aprender a receber bem. Então, nesse processo lá da autoestima, a gente precisa, então, abrir as portas para entender o que a gente tem de bom. O que a gente tem para doar. O que eu tenho de bom, eu tenho para oferecer também. Né? Se eu sei cozinhar bem, às vezes eu não sei cozinhar muito bem, mas eu tenho uma aptidão. Eu vejo que, mesmo sem saber direito a receita, eu vou lá, faço um prato e as pessoas elogiam. Opa, hoje é fácil, gente, não precisa nem gastar dinheiro. Vai lá na internet, né? Tem um monte de site lá. Quem tem acesso à internet, nem todo mundo tem, né? Quem sabe esse seja uma grande obra política, né, para todo mundo. Porque aí você pega a internet, a gente que é privilegiado, tem acesso lá, tem um monte de site ensinando de graça. Cozinhar, tocar violão, falar uma língua estrangeira. São várias aptidões que a gente pode desenvolver, de graça. Se eu tiver um dinheirinho para pagar, melhor ainda, vou me desenvolver mais rápido. Né? Ou não. Tem gente que tem tanta facilidade que sozinho já aprende, né? Então isso é autoestima. Trabalhar o que a gente tem de bom. Vamos meditar. O que eu tenho de bom? O que eu tenho para oferecer? Eu sei falar em público? Sei. Então vou estudar para falar cada vez melhor. Eu não sei, não tem problema. Talvez eu saiba cantar. Talvez eu saiba atuar no teatro da Casa Espírita. Talvez eu saiba cozinhar e trazer um quitute aí para a confraternização. Né? O que eu sei fazer? Talvez eu saiba organizar. Eu sou uma pessoa muito organizada em casa. Minha casa é toda bonitinha. Vou lá ajudar a organizar a biblioteca, sei lá. Né? O que eu sei fazer? Vai trabalhar a autoestima. A autoestima que a Joana fala a autoestima vai de fora para dentro, né? A autoestima vai de dentro para fora. Então a autoestima é o que a gente dá para o outro. É a compaixão, é a caridade, é a bandeira que o Espiritismo sempre carregou, né? Qual que é a bandeira do Espírita? Qual que é? Dade, não há salvação. Bonita a bandeira, né? Parece um hino, né? Fora da caridade, não há salvação. É a nossa bandeira. Então, é a autoestima, para que a sombra também não se fortaleça. Porque é aquela história, o pessoal pode achar que é maniqueísmo, talvez seja mesmo, mas é a natureza do nosso mundo. Essa convivência, eu não vou dizer luta, porque eu acho que essa não é a palavra certa, não é uma luta. É uma convivência entre luz e sombra. Né? Que hora a sombra está preponderante, hora a luz está preponderante. Vai chegar uma hora que vai ter muita luz que não vai ter mais sombra. É lei da física, né? Se tem muita luz, cadê a sombra? Sumiu, né? Então, a autoestima é isso. Então, eu vou buscar em mim mesmo o que eu tenho para oferecer, e aquilo que eu tenho que oferecer vai ter que melhorar de qualidade, porque é do ser humano buscar evoluir, né? A evolução é lei humana. Então, eu vou buscar o progresso, eu vou buscar me aperfeiçoar nisso, e vou buscar onde que eu posso oferecer isso. Como que eu posso ajudar as pessoas a trabalhar a autoestima? E assim eu vou tendo cada vez mais condição, né, de ir fertilizando o meu coração. Aí vem a prece. Falamos da autoestima e da autoestima. Vem a prece. A prece, todo espírito sabe de cor e salteado, né? A importância da prece.
Quem já leu a literatura do Chico Xavier, as obras de André Luiz, aquelas situações em que está acontecendo uma coisa terrível aqui na Terra, entre os encarnados, e o mentor espiritual está desesperado procurando um caboclo lá que está rezando, que é difícil achar, né, hoje em dia, todo mundo pensando ali na conta que tem que pagar, num posto que está atrasado, não sei o quê, e a gente esquece de orar, e a espiritual dizendo a alguém, para, na luz da oração, naquela vibração que se cria em torno da oração, naquela energia, eles consigam dar a contribuição deles e influenciar, e às vezes mudar uma situação nefasta, né? Então a prece, a gente, como espírita, a gente tem PhD em prece, não é? Quem tem muita dificuldade de rezar, quem tem muita dificuldade de rezar aqui? Ah, vocês são tudo bom nisso. Eu às vezes tem, às vezes não. Quando eu tenho muita dificuldade, sabe o que eu faço? Eu abro o Evangelho, que sabe que lá no Evangelho tem um monte de colinha, né? A gente cola ali a prece, tem um monte de prece pronta, preces muito boas, que às vezes quando a gente está num momento de desespero, eu sou assim. Às vezes quando eu estou muito desesperado com uma coisa, estou muito preocupado, eu não consigo raciocinar nem para rezar. Aí eu sou obrigado a colar. Aí eu pego lá o Evangelho, acho uma prece que tem a ver com aquele momento que eu estou sofrendo e vou ler aquilo para ver se aquilo como um mantra, né, me tira daquele sufoco. Então às vezes a gente vai ter que pegar assim, uma prece pronta mesmo, né? Às vezes a gente consegue fazer de coração mesmo, de cor, né? Mas a prece não há como duvidar que é um elemento importantíssimo para dar sustentação para qualquer projeto de alma, qualquer projeto espiritual que a gente tenha, né? E o quarto elemento que a Joana sugere, esse sim, esse é novidade para nós espíritas, porque na nossa caminhada como espírita, a gente não teve ainda muito acesso a essa ferramenta da meditação. Isso é uma herança dos povos do Oriente. A gente começa a perceber, né, que todo mundo tem, ninguém precisa ser excluído, aliás, ninguém merece e deve ser excluído. Deus faz tudo com uma razão de ser, né? Então todos os povos, todas as culturas, elas têm algo a oferecer para a humanidade, né? E o Oriente tem esse grande presente para a humanidade. Os gregos vêm lá com o presente lá do raciocínio, né? Da lógica. Os hebreus vêm lá com aquela coisa, né, da brasa no coração, de fazer a gente sentir, né? E os orientais vêm com essa doação, né, de abertura, de transcendência, de fazer abrir alguma coisa aqui na nossa cachola que entre uma luz diferente, né, que consiga... Então ela fala assim que a prece é esse esforço do interior para o exterior. Então a gente junta, né, nossa força interior, tenta colocar nossa sintonia em concentração para abrir uma conexão com o mais alto e a gente conseguir fazer, né, essa alimentação. Na meditação, a gente faz um processo inverso. A gente pega e deixa o nosso interior bem quietinho e tenta abrir onde tiver espaço aqui para abrir, né, na gente, para que eles lá, os benfeitores, essa energia, né, os prepostos divinos, aqueles que já estão bem à nossa frente, consigam mandar para a gente aquela energia positiva. Busca de fora para dentro. E na meditação a gente não está muito bem formado ainda, né? Talvez, posso estar errado, mas da literatura espírita que eu já consultei, a única pessoa que falou abertamente assim, em meditação, não no sentido conotativo, porque eu já vi gente falar de meditação no sentido de reflexão. De eu pegar lá, né, a palestra de semeador e ficar refletindo sobre aquilo e trabalhando aquilo no meu interior. Mas a Joana não, a Joana coloca a meditação não nesse sentido de reflexão, mas no sentido mesmo técnico, assim como a prece tem essa técnica, né, de eu me acalmar e através de uma sintonia, né, elevar meu pensamento e pensar em outras coisas que não a preocupação do dia a dia. A meditação também tem uma técnica, né? E são várias técnicas, e no Espiritismo a gente ainda não desenvolveu nenhuma específica, mas a gente já pode sair pesquisando por aí, né? Que técnicas são essas? Uma muito simples, que eu aprendi com um professor de yoga, quando eu pratiquei yoga um tempo na minha vida, depois vi que tive muita dificuldade na yoga, meu corpo é duro mesmo, eu vou ter que aprender outras coisas para ser um bom yoga, mas acho que consegui trazer... Aproveitei muita coisa boa lá da yoga no pouco tempo que eu consegui praticar. E uma das coisas boas que eu aprendi com esse meu professor foi a me concentrar na respiração. Um elemento chave da meditação é a respiração. A respiração é que nem aquele remedinho que a gente sabe que funciona, mas não sabe como, né? Ah, sabe, toma um chazinho não sei do que. Sei lá o que tem lá naquele chá que cura, mas cura, né? A respiração é assim. Eu não sei explicar bem para vocês qual é o fundamento. Os indianos vão falar do prana, né, dessa energia que circula na respiração, mas o fato é
já está provado pela ciência greco-romana, né, pela nossa ciência tradicional, que a respiração ela tem vários potenciais, um deles nos acalmar ou até nos desestabilizar. Por exemplo, ó, se eu fizer uma respiração muito rápida, quando que a gente faz esse tipo de respiração rápida e aqui em cima no tórax? Já perceberam isso na vida de vocês? Que de repente, sem querer, você está fazendo assim. Já viram? Quando que a gente fica assim? Quando está muito nervoso. O que gera esse tipo de respiração rápida e aqui em cima no tórax? Hiperventilação. E a hiperventilação, entre outras coisas, ela altera o estado de consciência. Então, existem alguns yogis que usam essa técnica de hiperventilação para terem experiências de estado alterado de consciência, transcenderem. Mas a hiperventilação também gera tem outras consequências. Às vezes a hiperventilação faz formigar as extremidades. Então você hiperventila, você começa a sentir mão formigando, pé formigando. Tem gente que chega a desmaiar, porque bota muito oxigênio no cérebro, o cérebro, opa, tem que apagar. E a pessoa pensa que está tendo um derrame, qualquer coisa, e não é, é hiperventilação. E às vezes você vai no hospital e cai no chão lá, aí aquele profissional da saúde, que é a minha área, né, posso falar, menos preparado, fala assim, isso aí é DNV, distúrbio neurovegetativo. É um nome técnico para piti. Tá pitizando aí, né? Não é nada. E muitas vezes não é piti, é hiperventilação. Então a respiração tem vários potenciais. Mas quando eu faço o movimento diferente, em vez de fazer essa hiperventilação, eu faço um movimento consciente, concentrado, né, e lento, ela tem o potencial do quê? De acalmar. Ela acalma. Então a respiração é um elemento importante para a nossa meditação. Que horas? Até que horas mesmo? 15 para as 4, né? Já está acabando, então. Estou acabando já. Então a respiração é um elemento importante também para a gente trabalhar a meditação. Na internet, quem quiser procurar, tem um vídeo muito legal. Hoje eu fui preguiçoso, eu não trouxe. Mas tem um vídeo muito legal que fala assim, meditação em 1 minuto. Se você digitar isso lá no YouTube, meditação em 1 minuto. Se baixar esse vídeo bem curtinho, é uma animação engraçada. Se não fizer bem, mal não faz, tá? Pode assistir, tranquilo, que eu garanto que não vai fazer mal. Mas porque nós que somos ocidentais, a gente não tem essa cultura mesmo da meditação, nós vamos ter que desenvolver. Então, para ficar que nem um yogi lá, 1 hora, uma vez eu participei de uma meditação de 4 horas, meu Deus, eu quase morri. 4 horas, era aniversário do guru, né, da entidade que eu fui conhecer, e era uma meditação longa em homenagem ao aniversário dele. Eu fiquei 4 horas, você imagine, né, eu espírita, que só sei fazer prece, ficar 4 horas lá, tentando ficar quietinho, calmo, respirando. Então, para a gente é muito difícil, a gente não tem essa preparação, né? Então, às vezes, 1 minuto já muda muito na nossa vida. Tem essa dica lá, meditação de 1 minuto. Tem outro autor que eu gosto muito, que não é espírita, mas é um monge budista vietnamita, o Thich Nhat Hanh. Ele fala da meditação dinâmica. Então, meditar enquanto eu estou caminhando, meditação caminhando. E ele ensina isso. É outra fonte que a gente pode procurar. Mas eu acredito que daqui uns 10, talvez 20 anos, a gente já tenha técnicas que o movimento espírita absorveu e desenvolve nas suas casas. Eu acredito nisso. Talvez demore um pouco, assim, para a gente assimilar isso, né? Ou talvez esteja errado, talvez depois a gente descubra que meditação não é tão importante. Né? Não, mas no meu interior, eu acho que ali para frente, a gente vai trabalhar a meditação de uma forma mais séria e técnica, né? Técnica, porque precisa de técnica. E vai ser mais um pilar para a gente ter força para se encarar e se autoconhecer. Então, para encerrar essa nossa fala, terminando aqui no último, e a gente sabe que cada pérolazinha que a gente coloca no colar tem a ver com o nosso potencial de fabricar pérola também, das nossas limitações, né? Então tem conchinha, você sabe como é que a pérola é formada, né? Entra a sujeirinha na concha lá, e a concha joga um material bonito lá para expulsar aquilo, para isolar, né, do seu corpo, do seu sistema ali. Então tem pérolas enormes, tem pérolas menores, né? Cada um vai produzir o seu colar dentro da sua limitação, né? Mas vai buscar construir esse colar, porque esse colar é ele que vai embelezando essa nossa caminhada, né? E uma curiosidade muito interessante é essa aqui. Emmanuel, quando fala desse texto, né? Assim procedemos, porém ponderando que num colar de pérolas, cada qual tem valor específico e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida,
quando Emmanuel nos coloca isso, ele demonstra grande conhecimento da cultura cristã primitiva. Porque, olha só, eu posso que Chico Xavier não sabia disso, ele não tinha biblioteca hebraica, né, para estudar isso. Mas Haroldo traz que esse tipo de estudo, esse tipo de meditação, esse tipo de interpretação das palavras sagradas, não é algo que Emmanuel traz aqui por acaso. Ele não faz essa analogia com o colar de pérolas por acaso. Rarizar. Eles formam seu colar de pérolas pensando lá no conhecimento do Torá, mistura lá com o conhecimento dos profetas, e assim eles vão colocando esses colares de pérolas para cada situação da vida que eles precisam meditar e dar um conselho e uma orientação. Assim fica aqui a proposta para vocês, né, de que meditando sobre os conhecimentos da Boa Nova, a gente construa esse colar para cada situação da nossa vida, independente de se a gente captou 30%, 60% ou 100% lá da parábola, né, mas que essas parábolas, esse conhecimento do Evangelho vá, conforme a gente vai estudando, ele vai compondo um colar de pérolas que ajude a gente, que inspire a gente, mais do que fale a razão, que fale o nosso coração, para que em cada desafio a gente consiga a superação. E se eu não conseguir tocar o coração de vocês, né, que era o meu objetivo, tenho certeza que o meu sucessor vai conseguir, que é o talento dele. Amados irmãos, boa tarde. Que a paz e o amor de Deus nos envolva, que as bênçãos do Mestre Jesus, luz, sabedoria, Mestre nobre, o Mestre de paz, esteja conosco nessa tarde. Que cada fibra da nossa alma seja tocada, porque somos, na dubiedade, filhos pródigos. Um filho que ficou e um filho que partiu. Iniciaria a fala dessa tarde referenciando nossos ancestrais, começando por Buda. O conflito não está entre o bem e o mal, está entre o conhecimento e a ignorância. E outro ancestral nosso, Sêneca, nos dizia: o sofrimento faz mal, mas não é um mal. O sofrimento faz mal, mas não é um mal. Queridos, voltar a Jesus é interpretá-lo, é vivenciá-lo, é senti-lo no todo. Concordo plenamente com o meu antecessor, já que ele me chamou de sucessor, o Alexandre. Sucessor porque nós somos mesmo, porque já tivemos nossos predecessores e já tivemos nossas pretéritas e também encarnações cujas... Olhar nas parábolas de Jesus é compreender o perfeito colar que ele nos legou, Alexandre. Eu carrego hoje 19 pérolas no meu colar, não sei quantas vocês têm. Por que 19? Porque Joana d'Ângeles nos diz, nesse magistral livro, Em Busca da Verdade, que Jesus narrou 19 parábolas. E uma delas, sucedendo a palavra do semeador, belíssima, porque a nossa terra fértil está sempre fértil, e adubada está quando nós a adubamos com a fertilidade e o humus do nosso bem-querer, do conhecimento, para dissipar as trevas. E essa dicotomia, essa sombra e essa luz, o bem e o mal, gradativamente começam a se integrar e se harmonizar, para chegarmos ao conhecimento. E o conhecimento vejo-o como verdade. E a verdade vos libertará, diz o Mestre. E a verdade é Deus. Postula Jesus perentoriamente, tacitamente, afirmativamente, que Ele é o caminho para. É este caminho que está prescrito, está também postulado nas suas parábolas. Alguns ele não falava mais por parábolas, mas havia necessidade de trazê-las como uma história singela, uma narrativa de amor, sim, para que compreendessem
E uma delas, no seu bojo, encontram-se lições psicoterapêuticas verdadeiras do amor. Porque ele, Jesus, é o psicoterapeuta maior. E numa valiosa contribuição para a conquista do si mesmo, que já falamos aqui, para a conquista do nosso self, da nossa individualização, que nada mais é do que a nossa verdade, a nossa individualidade, nós mesmos, que é nosso espírito, para que também consigamos integrar esse ego carregado de sombras com o self, espírito que é luz, porque traz, nascido mesmo, ancestralmente, na ignorância. Todavia, na simplicidade e nessa ignorância, no experimentar e no viver, ele conseguiu, em suas transatas, chegarmos ao que somos hoje, na nossa melhor das encarnações. Que beleza, né? Esse self de Joana d'Ângeles, eu abro um parênteses para dizer que eu agradeço também à nobre irmã Suzy, pela recomendação numa simples conversa, acredito que foi no WhatsApp, que a nossa conversa já é mais eletrônica. Silvino, fique à vontade. Comece, por exemplo, a lhe sugerir a parábola do filho pródigo. Apraz-me, agrada-me, é sua. E foi-me dada. Gostei demais. Esse self, arquétipo de Joana d'Ângeles, da vida consciente, é o somatório de todas essas experiências evolutivas, sempre avançando na direção do luminoso, da luz, dos nossos números, dos nossos espíritos de luz. E nós temos, e nós somos luz também. Tão belamente, tão ricamente, falou de uma maneira do coração o nosso amigo Alessandro, quando nos diz que essa pérola preciosa que nós somos, porque somos filhos de Deus, carregamos em nós esse reino. Todavia, nas circunstâncias, nas nossas vivências, nas nossas tomadas de decisões, somos muitas vezes coabitados, porque nós aceitamos, com as sombras, vulgarmente chamada do mal, que nós não queremos dizer, mas que fazemos não só sobrar, mas sobressair o bem que há em nós para despertar essa luz, que é bela, que é útil, que é necessária. A luta, portanto, nessa interação entre o ego e o self é saudável e é necessária. Por isso que Buda, e essa frase eu tirei da internet 2 dias atrás, é exatamente esse conflito maior entre o conhecimento e a ignorância. Uns que postulam ignorância, porque são assim, eu não vou mudar. Para que mudar? Está tudo bem. E continuam na sombra, e continuam na mesmice. E é esse conhecimento que desperta, que é a verdade. Jesus foi além e viveu essa perfeita interação de que nós falamos hoje, entre a sombra, o ego, e o self, o luminoso, a luz, que ele esteve permanentemente nessa interação com o Pai. Quando ele nos disse, eu e o Pai, Saulo, que era um renitente, um combatente, também um dia compreendeu essa luta, esse conflito entre este ego dele, para fazer diminuir o dominante, o truculento, para fazer sobressair o altruísta, o bom, o necessário para o momento. Cegou-se a caminho de Damasco, mas compreendeu, viveu e experienciou. E tamanha foi a sua integração com o Cristo, que antes combatia, que agora estava no seu íntimo, que passou a dizer, já não sou eu mais que vivo. É esta interação e o Cristo vive em mim. Então, estudando por 2 semanas exaustivamente, obrigado Suzy, este livro,
Fiz anotações sábias para trazer aqui. E não me podia furtar a leitura básica, fundamental, para esta palestra, para este seminário, do despertamento. Em síntese, diz Joana, trata-se de uma história bem expressa, que expressa, e muito bem, a fragmentação da psique em torno dos arquétipos morais. Esse embate nessa luta sem cartel entre o ego imediatista e dominador e o self harmônico e totalizante. Observem bem a expressão que ela nos diz. Vou repetir. Esse embate, essa luta entre o ego imediatista dominador, que é a sombra e que viceja em nós a todo instante. Basta sintonizarmos e fazer com que ela sobressaia. Basta fazer uma explosão de ira e essa sombra já aparece. E conquistar essa harmonia pelo self. Então Jesus assim disse: um homem tinha 2 filhos, narrou Jesus. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me tocam. E ele repartiu os haveres entre ambos. Um pediu, mas ele pensou os 2. Observem bem. Eu vou fazer pausas. Poucos dias depois, o filho mais moço, e geralmente começa, como veio após, se dá o direito. Como se os pais já passaram por uma primeira experiência do filho mais velho. Quem já é pai e já teve 2 filhos, já sabe muito, o primeiro vem para nos provar mesmo. E o segundo já temos mais experiência. E abrimos a guarida, abrimos a guarda mesmo. E possibilitamos essa libertação. Eu nunca havia pensado. Ocorreu-me agora, de canal, essa advertência. E o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, bens, e foi viver dissolutamente num país longínquo. Observem essa decisão. Juntarmos o que é nosso. Pai, eu tenho direito, a herança é minha, dê-me. E quantas vezes exigimos de Deus isto, e Deus nos concede. Pela semeadura, concedeu-nos a semente, que é a parábola dos talentos. Que todos os dons que temos são preciosos, que são nossos haveres, mas que os dilapidamos dissolutamente num país longínquo, como depois se expressa bem. Lá dissipou todos os seus bens. Observem a atitude, a realidade de um jovem inexperiente, mas que vivia tentando, que queria provar, e provou. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Observe que a parábola é moderna. É exatamente isso que nos ocorre. Abramos uma aspas para dizer: quantos que estão no auge da riqueza, da abastança, e que esbanjam mesmo, e de repente sobreveio uma peste, sobreveio uma crise, sobreveio uma guerra, o país entra em colapso, e aquela riqueza para nada prestou, porque sobreveio a crise pessoal, que já havia dilapidado, e sobreveio a crise do seu entorno, do país, da situação socioeconômica vigente. Foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para seus campos guardar os porcos. Aqui eu pontuo 2 coisas: o socorro e o segundo, o trabalho. Mas já repararam que quantas vezes nós passamos por isso? E que dizer, clemente, alguém, por caridade, socorra-me, e choramos nos seus ombros. E nos debruçamos e pedimos piedade, conselhos, pedimos orações.
É esse aconselhamento que foi encontrar num dos cidadãos. Não importa quem era. E fomos recambiados para onde? Para as pocilgas, guardar os porcos, cuidar dos porcos. E que muita gente franze a testa só de pensar que porco pode simbolizar a imundície. Será? Será? Pense nisso. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, dos alimentos que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Tal era a penúria que nem sequer tinha o direito de comer o repasto dos porcos. Caindo em si, disse: quantos jornadeiros do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. É o cair em si. O livro trabalha num capítulo esse cair em si, que é o despertamento, que é a consciência, que é a realidade. Pai, observem, e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei. Isto está no Evangelho. Levanta-te. Tome de tua cruz, vem e segue-me. Levantar-me-ei. Observem bem. A atitude consciente, positiva, pontual. Será? Não. Vou me levantar. E irei a meu pai. E dir-lhe-ei. São 3 verbos. Levantar-me-ei, irei e direi. São atitudes positivas. Não são vacilantes. São de alguém que já experienciou e que agora consciente amadureceu. Era jovem ainda. E disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Observe a humildade, o reconhecimento. Mas está aí a altivez, a dignidade de uma atitude, irmãos. Está aí. De um que era condenado inicialmente, agora que nos mostra o exemplo da altivez e da dignidade. Trata-me, o que já não sou mais digno. Confissão que fazemos ao Pai: Pai, misericórdia, perdoa-me. É exatamente isso. E o Pai disse-lhe: antes, porém, levantando-se, tomou atitude e foi para seu pai. Foi a deliberação. Levantou-se. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele. E correndo o abraçou e o beijou. Sobejamente conhecemos tudo isso, não é verdade? Não precisamos comentar. Disse-lhe o filho: na realidade, o que pensou, executa. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos. Observe que ele não respondeu ao filho, ele tomou a atitude. É a bondade, é a misericórdia do pai. Ele não levantou o filho já estava em pé. Porque logo em seguida ele vai dizer, ele voltou, ele estava morto, ressurgiu. Ele retornou. Trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Roupa, a melhor. Anel, nobreza. Sandália, firmeza. Pés firmes. Anel, nobreza. Roupa, dignidade. O que era o esbanjador passou a ser visto na mesma forma, na nobreza, na dignidade da roupa e na firmeza das sandálias. Pés firmes para caminhar. Trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. Observem, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Esta é a primeira parte. Então nós vamos reconhecer nele, irmãos amados, alguma coisa muito pontual.
dividi o texto em 2 colunas, do filho mais velho e do filho mais moço, bem didaticamente. Então vamos voltar para o filho mais moço. O ego perverso, ingrato e rancoroso, cheio de rancor. Concorda? Ao solicitar a herança que diz-lhe pertencer, deseja inconscientemente a morte do pai, porque era herança. E herança normalmente pressupõe a partida deixa. Mascara o conflito, porque quer desfrutar a juventude, quer viver o tempo todo nessa consciência de que ele tem os bens e que quer aproveitá-los. Mas, exaurido pelas ambições e prazeres, o leviano é surpreendido por quê? Pela solidão, pela miséria, pela perda dos comparsas. E Joana d'Angeli chama esses comparsas de os elfos. Palavra para nos dizer que são aqueles que estão, e que ela nos diz os nossos demônios internos. Nós mesmos, dentro de nós, nossos companheiros, nossos elfos, que o exploravam. E aí veio a lembrança, veio a consciência, veio o despertamento e veio o sentimento de culpa que o exproba, que o condena. Já não sou digno. Pedirei a meu pai o agasalho, o abrigo, mas já não terei mais a mesma dignidade, porque eu dilapidei. E retorna. Porque já passou alimentando os poucos, porque experienciou a pocilga moral, a expressão é forte de Joana d'Angeli, experienciou a pocilga moral. É isso que nós fazemos tantas vezes. E num ensaio, num lampejo de luz, nesse despertamento, despertou para a autorrecuperação, para a autoconsciência e para a luz. E essas sombras perturbadoras, tanto no pai, quanto nele, e quanto veremos no filho mais velho, torna-se e converte-se na fissura da psique. E Jesus deixa transparecer nessa primeira parte o caráter terapêutico mesmo, de retorno à paz, ao aconchego do lar. E o self, que é o ego unificado, o self unificado ao ego, é o caminho para essa autocura. Então isso vemos no filho mais novo. O desprezo que ele deixa também em veemência com o filho mais velho, que ficou trabalhando. O problema é seu. Se fica... Está escrito isso? Ou são nossas inferências? Não está escrito. Mas dá-nos o direito, e somos juízes, e condenamos, e julgamos, e inferimos. Será que foi assim? Mas denota. E esse arrependimento foi exatamente o bálsamo para a sua cura. A cura de quê? Da imaturidade psicológica, dessa infância. Então ele é uma idade psicológica, denominada de infância. Depois nós vamos ver, logo em seguida, o que aconteceu. Quando voltou e foi chegando a casa, seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando a casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos seus criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Que saúde é essa? Senão a saúde moral. Ele estava roto, maltrapilho, estava tudo, e no entanto ele o recebeu com a saúde moral, porque teve a altivez e a dignidade do arrependimento, da confissão e do retorno à casa. Ele, o mais velho, se indignou e não queria entrar. Aqui nós encontramos o símbolo do ressentimento, da mágoa, do ciúme. Mas ele respondeu: quando o pai lhe disse que procurá-los,
Mas ele lhe respondeu: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Observe a ironia, o desprezo para com o irmão. Quando este teu filho... Já repararam a leitura da parábola? Este teu filho, quantas vezes ouvimos a tua mãe, o teu pai, e são irmãos. Nós já fizemos isso? Não ousamos dizer a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, mas o teu irmão. Este teu filho é irônico, é desprezível, é ignóbil. E o pai lhe retrucou: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria-me regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Então vamos, velho. Que diz Joana d'Ângeles, didaticamente? Sombra cruel faz dele um miserável, que o inveja a sorte do irmão, tem ciúme da atenção do pai. Concordam? O tempo todo. Revolta-se pelo conflito de inferioridade, pelas torturas do seu psiquismo. Eu não tenho direito nem um cabritinho para fazer festa com os meus amigos. Perfeito. Posso parar e ir embora. Sente-se rejeitado, embora ele demonstre que foi devotado o tempo todo ao pai. É, na verdade, ele ficou, trabalhou, cumpriu, mas é o interesse de ficar com a herança. Eu vou trabalhar porque tudo isso vai ser meu. O outro foi embora, tudo isso vai ser meu. É um interesse egóico, em vez de contentar-se com o estar com o pai. É diferente. E queixa-se, nunca recebeu nada. Mostra uma projeção inconsciente da raiva guardada pelo abandono do irmão. E não quer participar da... Ele tinha tudo, recebeu tudo, metade por metade, foi, gastou, e agora vem pedir clemência? É o protótipo do ego desconcertante. E que desconcertante? Quando retornou o irmão, de quem se encontrava livre, observe, ele partiu, graças a Deus, agora estou livre. Ressentiu-se, desmascarou-se, apresentando o outro eu, o demônio interno, amoral e indiferente. Observem as expressões fortes: demônio interno, amoral e indiferente de Joana d'Ângeles. No irmão mais velho, nunca se preocupou em saber como retornar o irmão. É, na verdade, nunca, não está. Se deu lugar à mágoa porque não foi consultado. Submetia-se ao pai, mas não o amava quanto fingia, porque o censurou. Você não me deu nem sequer um cabrito. Ressumando o sentimento, fazendo sair tudo isso dentro dele, de recusa inconsciente, jamais, etc. Também estava morto. Observe que ele era mais morto do que aquele que partiu. Envolto pela sombra ameaçadora e criminosa, os sentimentos doentios trabalhando exaustivamente. Nessa aqui, denota bem quanto trabalho esfalfante diuturno de tantos filhos, mas que dentro de si estão carregados, pesados de mágoas, de ressentimentos, de ódios, mas que demonstram na aparência que está tudo bem, mas basta a primeira aprovação para assim testemunhar. E ele então, como o primeiro, que era da imaturidade psicológica da sua infância,
Este demonstra o quê? O primarismo emocional, ou a infância emocional, e que está em tantos adultos. E não importa a idade. E isto é sério. Queridos, é por demais. Esta parábola traz-nos algumas verdades. Eu vou terminar a primeira parte com essas verdades das parábolas, para depois fazer com vocês reflexões. O indivíduo comum, observe bem a expressão, ainda não iluminado, e Joana d'Angelis usa uma expressão bem moderna, deambulante, que caminha na ilusão, comparado ao filho leviano, insensato, somente convive com os objetivos do prazer pessoal e do interesse mesquinho. Esse é um tipo. Mas também há os indivíduos inseguros, instáveis, solitários, que em ninguém confiam. Então são dois tipos de filhos pródigos modernos. Quiçá não estejamos mais em nenhum deles. Os primeiros, que estamos caminhando ainda, levianos e insensatos. E os segundos, instáveis, inseguros e também solitários. Vivem ambos nos ressentimentos, nas invejas, enfermos interiormente, e conseguem enxergar-se sempre como incompreendidos e perseguidos. Esse anseio pela fuga dos outros é também o tormento da fuga de si mesmo. Medo de se encontrar. Mas é fácil atirar, diz Joana d'Angelis, para cima, para baixo, para todos os lados. Num gesto de quê? De libertação. E seguir o tormento para realizar depois o quê? A volta. É o filho mais novo. Realizar o tormento para depois executar o retorno. E humilhado. Então nós recebemos toda a herança. Dilapidamos tudo. Mas quando nos encontramos com roupas imundas, humilhados, porque já passamos a almejar a comida dos porcos e não nos foi dada, aí pensamos em retornar para o lar, onde havia paz, onde havia acolhimento, onde havia bondade. O gesto do Pai, observemos num contraponto entre a imaturidade, a infância, e outro emocional desequilibrado. Essa imaturidade psicológica. O pai, abraçando o filho de volta, é a luz do amor. E o amor, Jesus nos disse, apaga, neutraliza, dilui a multidão de pecados. E o amor diluiu a culpa, diluiu o erro. Trata-se, portanto, de uma visão que nós vamos voltar um pouco ao passado. E Joana d'Angelis o faz de uma maneira muito interessante. Vocês se lembram de Caim e Abel? Caim, mais velho, que ele era dado por ser o primogênito, e do mais novo que invejava Caim, e quis comprar a primogenitura. Quis comprar o direito, porque era filho mais velho. Graças a Deus, hoje não tem mais. São todos iguais. Mas na época, Caim fomos nós. E por inveja, por ciúme, matou Abel. Não é a mesma coisa? Matou. E partiu. Partiu porque também era um criminoso. E o outro morreu e partiu também. Diz Joana d'Angelis, o filho fiel é o mito representativo de Abel, generoso e bom. Foi sacrificado por Caim, morto. Porém, esse Abel gentil não amava Caim, o irmão mais jovem, que era extravagante, considerado perverso e também insensível. O mito Abel, no filho mais velho, gostaria de assassinar Caim, que se tornara bom, voltara
tomando-lhe o lugar ou parte dele no sentimento do pai. Essa parábola, em momento algum, informa o mais velho com relação ao mais novo. Já repararam? Então agora, meus irmãos, eu vou para a parte mais importante, que é que vale essa tarde. Já pararam para pensar o que é um seminário? Senão na possibilidade da reflexão, do amadurecimento, da conscientização, de perceber-nos e perceber nosso entorno. Então eu pontuei, lendo exaustivamente Joana d'Ângelis, algumas reflexões para com vocês. Eu tenho um bom tempo ainda. Vamos lá. Quem estava dormindo, desperte. A parábola é um processo psicoterapêutico. Indubitavelmente não há o que contestar. É um remédio curador. Daqueles que vivem no conflito nesse turbilhão dos eus. Por isso o remédio. E isso nos traz a infância emocional de que nós ainda não amadurecemos. Esta é a primeira reflexão. A segunda, quando o filho pródigo se apresenta em situação deplorável, tendo seu pai, nele há uma grandeza ética, moral, dignificante. Concorda? É uma dignidade, é um reconhecimento que o torna elevado, que o dignifica. Em vez de quando parte carregado de muitos valores, amoedados, bens, joias, volta como apequenado, porque vazio dos objetivos existenciais. Então ele dilapidou tudo. Disso, Joana d'Ângelis conclui: as conquistas de fora não conseguem preencher os vazios existenciais. Esta é a primeira verdade que eu gostaria que nós refletíssemos. Não adianta amoedarmos, juntarmos posse, dinheiro, heranças e usá-las de todas as formas se retornamos estropiados, apequenados, sem valores morais. Mas era a realidade. Ele começou de fora para dentro. O Alexandre falou muito bem do halo amor e da autoestima. Os acidentes de percurso, e esse é um exemplo do filho mais velho, fazem parte de todo o procedimento para da consciência. E já repararam que a doutrina nos concita, nos chama a atenção o tempo todo para esse despertar da consciência? Chega, amados irmãos, direi num tom mais eloquente, chega de historinhas melífluas, palavras adocicadas. É hora da verdade. É hora da consciência. É hora do despertamento. 2000 anos foram passados e nós tivemos o privilégio de adentrar no terceiro milênio. O milênio da intuição, da sensibilidade, da afetividade, da percepção e da intuição. De reconhecimento do nosso interior, da nossa individuação, do nosso self, do nosso si mesmo, dos nossos valores intrínsecos. É esse despertar desta consciência que nós clamamos. Não importa se aqui há poucas pessoas comparadas com tantos bilhões. O importante é que estamos repletos de tantos ouvintes anônimos e para muitos imperceptíveis que já foram filhos pródigos como nós os fomos e que já fomos também filhos abnegados como ficou, trabalhou, se devotou e hoje vivemos também mortos, carregados da mágoa, do ressentimento e da culpa. Mas então, indispensável é compreender-se que o pai sempre deseja encontrar o filho perdido, naquele que partiu e o filho perdido que ficou. Sexta consideração.
abre um parêntese para Joana d'Angelo, num capítulo também aqui sensacional, das ingênuas interpretações dos ensinamentos do Cristo. E nós que vivemos em casas espíritas, e nós que estudamos nas casas espíritas, e nós que nos dizemos palestrantes, pregadores, conscientes, estudados, letrados, lemos todos o Pentateuco até os modernos, Haroldo Dutra, de quem somos, como lemos os magnânimos benfeitores espirituais, nos achamos doutos em tanta sabedoria e conhecimento, todavia incipientes, nulos, parcos da boa conduta moral. Por isso o despertar da consciência. Perdoem-nos a firmeza do dizer, mas é hora, e a hora é. E por isso que levam tantos incautos, invigilantes, a viverem o que o nosso preclaro palestrante anterior falou da falsa humildade, de que se carregam e são subservientes a tudo quanto padres, pastores, pregadores dizem para não se amar. E por isso mesmo as casas espíritas estão mudando, para transmudar. Não apenas o suficiente de adentrar as casas espíritas, qual retorno quando estropiados, para buscar o socorro, o tratamento, para buscar uma palestra pelo conhecimento, para levar a água fluidificada e tomar o copinho de água fluidificada e basta. E viver as outras 23 horas lucupletando-se com os prazeres, que são fugazes, que são transitórios. Por isso, diz Joana d'Angelo que é preciso libertar-se de que a humildade deve ser vivida em forma de desprezo por si mesmo. Essa era a humildade que pregava, que você tem que se anular, que você tem que se desprezar, que você tem que te chicotear, ao invés de você se dignificar, de se auto-amar, se autoconhecer, se auto-iluminar, se auto-transformar. E observem que essa crença de inculcar nos outros essa falsa humildade, pelo desprezo de si, pelo desprezo dos valores, leva a 4 autos nefastos. Guardem bem, por favor: o autoabandono, a autodesconsideração, o autodesprezo e a autorrejeição. Isso é terrível. Isso é colocar-se a pequenar-se, não na dignidade, mas naquela pequenez que é tola, humildade tola, que não engrandece, porque ele se autoabandona, se desconsidera, se autodespreza, vem a autopiedade, a autocomiseração e finalmente se rejeita. Isso precisamos mudar radicalmente. Na parábola e em sua mensagem não se encontram quaisquer tipos de censura nenhuma das atitudes dos 2 filhos. Concordam? Nem de reproche e condenação, tampouco de dissimulação das ocorrências. Pelo contrário, ela é explícita. Mostra um e mostra outro. Tudo se dá de maneira natural e em júbilo crescente. É alegria pelo retorno. É a alegria da autoconsciência, júbilo do retornar a casa. Diz Joana d'Angelo, guardei dessa frase: o corpo é ainda um animal, algumas vezes insubmisso, que necessita de rédeas de aprendizagem para a disciplina espontânea e comportamento correto, que o direciona de acordo com as necessidades desse self criativo a caminho do estado luminoso. E o país longínquo? Afinal de contas, onde fica este país longínquo? De que fala a parábola? Sabem responder? De um lado pode ser o mundo espiritual. E Joana d'Angelo fala de uma maneira muito bonita. Muito bonita. País longínquo, onde a vida estua e tem início lá, no mundo espiritual. O crescimento para nos dar as sucessivas oportunidades reencarnacionistas
mesmo quando o viajante se encontra no país terrestre. Então, o país longínquo pode ser o mundo espiritual para os que necessitam retornar para o mundo terrestre, quanto pode ser do mundo físico, ora presente na nossa vivência, necessitados ainda da aprendizagem espiritual. Porque Joana d'Angeli diz, é lá que nós vamos encontrar o crescimento. E aqui passamos ainda pelo mundo de provas, de duras expiações. Provas duras e expiações algozes. Então, também despertamos. A parábola, nas 19, do filho pródigo, faz parte de uma trilogia. A trilogia dos perdidos. Achei lindo isso. Vocês conhecem? Tirando a Suzy, todo mundo conhece. A do bom pastor, que vai procurar a ovelha perdida. É a primeira, a trilogia. A segunda, da mulher que perdeu a dracma, a sua moeda, o seu dinheiro. E a terceira, obviamente, a do filho perdido. Então, a trilogia dos perdidos. Mas é também a tríade do encontro da esperança, do encontro da misericórdia e do encontro do júbilo. É este lado bom. É o encontro da esperança. Ele foi até achar a ovelhinha perdida. Não importa, as 99 estão seguras. Risco, como todos seguros aqui nesta casa. Mas há uma perdida, eu vou em busca dela. E enquanto não achar, é a alegria, é a esperança, é o júbilo, é esse encontro. E o Pai misericordioso, que ama da mesma forma aquele que foge para encontrar a sua autorrealização e fracassa, quanto o outro que fica vivendo emocionalmente distante do carinho e distante do sentimento. Estava próximo ao Pai, mas não com o Pai. Observem bem. É esta percepção, irmãos. Não se refere, portanto, a este filho ingrato que ficou distante na sua conduta formal. E Joana d'Angeli vai mais além. Ela diz das religiões formais, das igrejas formais, que pregam condutas, mas não pregam mudanças. Está morto na fidelidade, mas apenas é interesseiro. Não se refere àquele que retorna humilhado, mas usa a expressão e refere-se àquele que diz: esse teu, o que teve a coragem de partir. Meus amados, quantas vezes dissemos, esse que partiu? Não abra as possibilidades do outro partido. Que havia dentro dele o desprezo, o ciúme doentio, o sentimento de vingança, os sentimentos ressequidos, emocionalmente mesquinho e distante. Agora, nós vamos culminar. Para a maior grandeza do que Joana d'Angeli nos diz. Assim sendo, a terapia saudável foi o amor do Pai. Sua compreensão e misericórdia, sua paciência e confiança na força do seu afeto. O pai devotado levou o filho ressentido para dentro de casa, uma viagem interna, ao encontro do self, e o aproximou do irmão arrependido, do Caim ressuscitado. Levou o mais velho ao encontro do Caim ressuscitado. Para esse encontro, observe o que Joana d'Angeli nos diz, na página 50. Assim sendo, olharam-se por largo e silêncio tempo de reflexão, superando distâncias emocionais, culminando em demorado abraço de integração dos dois eus, num self coletivo, rico de valores e sentimentos morais, entre as lágrimas
que limparam as mazelas, as heranças lamentáveis do ego soberbo e primário. Para finalmente encontrarmos o amor, que é a terapia eficiente, que necessita também de estímulo, de despertamento, que necessita do trabalho, que necessita ser aceito. E esse amor precisa da reciprocidade, precisa do encontro dos dois irmãos, precisa do abraço dos dois irmãos, precisa a sombra com o meu si, com o meu self, se encontrar, se abraçar, chorar, para limparem as suas mazelas internas. A vida é sempre um poema de júbilo, de alegria. E as 3 parábolas dos perdidos sempre retornam à mesma expressão: regozijemo-nos. Perdido foi encontrado. A outra foi achada, a dracma. E o filho morto reviveu, retornou. É sempre júbilo, é sempre esperança. E na página 126, ela diz: é identificando o erro que se aprende a melhor maneira de não o repetir. Então já nos diziam nos bancos acadêmicos que é na tentativa e no erro que nós aprendemos. E Joana d'Angeles reforça: é identificando é que se aprende, para não mais repetir. O que denominamos como erro, no entanto, trata-se de uma experiência incorreta. Que eufemismo maravilhoso, né? Para dizer, não, foi uma experiência errada. Antigamente fala, eu pequei. Hoje é uma experiência incorreta. Suavizado. Abrandamento. Aquela que nos ensina a como não mais proceder dentro dos seus parâmetros, terminando por ser valiosa contribuição para nós e para a nossa evolução. Mediante esses ensinamentos, é possível pela reflexão voltar-se para o mundo interior, encontrar-se e voltar a que expressão mais bela! Residência da alma. Jesus, amados irmãos, que convivia com as misérias alheias manifestas nos afligidos, nos ensinou a importância do ser e não do ter, a coragem de cair em si mesmo, a coragem de recuperar-se, a coragem de encontrar-se. Jesus, dê-me sempre essa lucidez para compreender, Senhor, que o conflito maior não está entre a sombra e o self, entre o bem e o mal. Está ainda, Senhor, porque eu continuo simples e ignorante, mesmo após milhares de anos, e não despertei para o conhecimento. E não despertei, Senhor, para a verdade. Então o conflito maior, diz Buda, meu pai, 3.000 anos antes de Cristo, que está exatamente entre o conhecimento e a ignorância. Mas alguns propalam e dizem de boca cheia que nascemos simples e ignorantes e continuam a se considerarem simples e ignorantes. E evoluímos. E quanto evoluímos para chegar a compreender que esse mal e que o sofrimento faz mal, mas não é um mal. É a cruz de cada um de nós. É a consciência de cada um de nós. Para o despertamento, para a alegria e para o júbilo. Porque algumas vezes fomos ou somos filhos jovens que necessitam de herança, de dinheiro, de joias, amoedar-se, enriquecer-se, viver na abastança, na riqueza material, para depois caírem nas pocilgas morais e nem sequer ter como alimento o alimento dos poucos, porque não são mais dignos,
Mas o cair em si, que é o nosso despertar, nos concita a reflexão. Eu retornarei e direi a meu Pai, perdoa-me, porque já sou não mais digno de ser chamado seu filho. Mas o Pai nos abre os braços, nos acolhe a benevolente. E Jesus nos disse, representando o Pai, quando inquirido, se tu queres, Senhor, eu serei curado. E Jesus nos responde como respondeu há 2000 anos. Eu o quero. Essa tarde, todos nós estamos curados pelo bálsamo do conhecimento, pelo bálsamo da sabedoria, pelo bálsamo da autoiluminação, da aprendizagem, do bem-querer, do aceitar-se, do mudar e do aprender. E somos eternos aprendizes do bem e do amor. Muito obrigado. Você não tem ideia. Vai ter que falar alguma coisa. Depois de uma palestra do Alexandre e do Silvino. Dá vontade de dizer assim, vamos rezar um Pai Nosso, vão todos com Deus. Porque a coisa é séria. Mas eu tenho o dever amoroso e institucional de fechar essa tarde abençoada, maravilhosa. E eu queria começar a minha fala com coisas muito simples. Eu queria apresentar para vocês uma candeia. Talvez o mais antigo e primário objeto, artefato, gerador de luz. Eu não tenho aqui a imagem, mas o alqueire era um cesto onde as pessoas recolhiam as colheitas. Ele era uma espécie de medida. Então, o que nós fizemos aqui hoje, todos nós, vocês, quando abandonaram seus lares, seus afazeres, suas famílias nesse sábado e vieram até gozosos, alegres, né? Essa nossa coordenação maravilhosa que proporcionou esse evento, né? Todos dessa casa, nosso amigo Cris. O que nós fizemos, na verdade, foi colaborar, foi proporcionar aos nossos amigos palestrantes que têm por tarefa, dada por Jesus, que cumprem muito bem, de tirar a candeia debaixo do alqueire e colocar sobre o candeeiro. É isso que nós fizemos na tarde de hoje. Colocamos a candeia sobre o candeeiro. E o conhecimento chega até nós de uma forma transformadora. E que essa força desse elemento transformador, como nos foi dito hoje, nascemos puros e ignorantes. E precisamos do escuro que nos corrompe, mas que também nos transforma, que é o túnel através do qual vamos adquirindo o conhecimento. É uma figura muito oportuna, porque saímos da luz para atravessarmos a escola obscura do ganho do conhecimento, para chegarmos à pureza plena do outro lado. E que possamos então, diante da grandeza das palavras de Jesus, possamos então, todos nós, como os mordomos infiéis que somos, guardando as riquezas
de nosso Deus amado, que possamos ajudar nossos irmãos também a pagar suas dívidas através do amor, da compreensão, da caridade material, da caridade moral, espiritual. E que tenhamos sucesso nessa tarefa. Que possamos todos nós também, diante dessa grandeza do Mestre Jesus, possamos expulsar de uma forma definitiva os 7 demônios, não através de uma reforma exterior, não através de uma reforma que venha da vaidade, que venha da superficialidade, mas que seja através do trabalho diário de transformação íntima, de reforma íntima, para que esses demônios não retornem piores do que aqueles que se foram. Muitos de nós estamos na caminhada e ainda negaremos Jesus não 3 vezes, mas muitas vezes, antes que o galo de nossas consciências cantem, nos alertando para os nossos erros e para as nossas falhas. Muitos de nós ainda duvidaremos da presença do Mestre ao nosso lado, negando o testemunho de Maria como uma mulher que naquela sociedade, como uma figura, teve o privilégio de ver o Mestre. Negaremos ainda muitas vezes aqueles que nos trarão a presença de Jesus, dizendo: quem é essa pessoa? Que atributos ela tem para me mostrar que Jesus está presente? Ainda cometeremos outras falhas. Ainda deixaremos muitas vezes o Mestre orando solitário, implorando ao Pai para não beber do cálice amargo da visão da nossa indiferença ao seu sublime sacrifício. Mas não são só desesperanças o que nos aguardam. Também somos todos os discípulos eleitos de Jesus. Também seremos aqueles que, tal qual Paulo de Tarso, estamos todos no caminho de Damasco. Também nós teremos esse encontro profundo com o nosso Mestre amado. Passaremos pela cegueira do nosso apego ao mundo, às frivolidades, mas despertaremos e abriremos nossos olhos para verdades eternas. E como foi prometido por Jesus, alcançaremos a plenitude, conduzidos pelo nosso Self, para esse encontro maravilhoso dos egos que já vivemos durante tantas existências nas nossas ancestralidades, e nos tornaremos plenos com Jesus. E para que essa tarde se sedimente com toda a força em nossos corações, diante dessa saudade profunda de nosso Mestre Jesus, diante dessa saudade imensa, dessa pureza que precisamos perder rumo ao conhecimento, que eu peço a todos vocês que multipliquem as sementes que hoje foram plantadas em nosso solo por 100, por 60 e por 30.